Olá, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, então, a gente vai resumir o que aconteceu durante o mês de julho de 2016. Vamos começar esse vídeo, então, com as leituras do mês. Eu li muitos livros digitais esse mês e muitos livros curtinhos, o que me deu a impressão que eu li bastante esse mês, o que é ótimo para a minha consciência, né? Porque dá um fluxo maior de leituras e eu sinto que eu estou produzindo mais. Então eu comecei o mês com um livro, A Contadora de Filmes, do autor chileno Hernán Rivera Letelier, e eu vou deixar a imagem para vocês conferirem, a capa do livro. Este livro foi uma surpresa muito boa. Esse é um daqueles livros que a gente vê por acaso, gosta da sinopse e decide ler, e foi bem assim. Como o próprio nome diz, né, o próprio nome até me chamou a atenção e me fez querer ler. Ele traz uma personagem que vai contar filmes para a família, numa época onde cinema era caro, no Chile, e numa época onde nem todos poderiam ir. Então, é engraçado como ela é escolhida para fazer esse papel, uma vez que tem um concurso na casa e vários irmãos vão assistir o mesmo filme, e depois que esses irmãos chegam na casa e cada um conta uma versão do filme, eles fazem tipo um concurso e decidem que essa garota, que agora eu não estou me lembrando o nome dela, vai ser a contadora de filmes, porque ela é que conta filmes da melhor forma possível. E claro que o livro não vai ser só fofinho, o livro é muito bom e começa com um sentimento de nostalgia por tratar da infância, de memórias, mas com o passar das páginas, né, uma vez que mostra o desenvolvimento dessa personagem, de toda a sua família, o livro vai ficando bem triste, porque mostra que as coisas às vezes não saem como a gente planeja, né? Criança, a nossa realidade vai mudando quando a gente vai amadurecendo e a vida não é fácil para uma família humilde, etc. O livro é bem curto, eu não vou ficar falando muito sobre ele com vocês, mas desde já eu recomendo. O segundo livro que eu concluí este mês foi A Arte da Guerra, finalmente, que é uma releitura que eu já venho fazendo já tem uns 2 meses. E mesmo o livro sendo bem curto, foi um livro que arrastou muito para demorar e eu finalmente decidi que eu teria que terminar e consegui. Mas não foi uma leitura tão agradável, eu já comentei com vocês sobre essa leitura no mês anterior. Diferente do que aconteceu na primeira leitura da Arte da Guerra, dessa vez eu não gostei tanto, senti um tom de autoajuda, senti um tom que não resolveria os problemas da face da Terra como o livro se propõe, mas pode ter sido tanto pela edição que eu li, né, eu li uma edição diferente, como a minha mentalidade mesmo que deve ter mudado, concepções, enfim, eu acho que eu li a primeira vez há uns 2 anos atrás. Mas é aquela coisa, né, cada um, eu não vou dizer que eu recomendo para vocês ou não, mas cada um vai saber o que tira dessa leitura. Acredito que eu deva fazer uma resenha direitinho falando mais coisas sobre esse livro. O terceiro livro que eu li este mês também foi um e-book, se chama Arte da Procrastinação. Eu estava precisando ler um livro com essa temática e eu decidi começar por ele. Qual foi a minha surpresa quando eu iniciei a leitura, super fluiu, eu já estava na metade do livro e no dia seguinte eu terminei. Ele me mostra que eu sou um procrastinador estruturado, como muitos de nós, onde a gente deveria estar fazendo uma coisa, mas a gente deixa de fazer uma tarefa importante para fazer outras que não são tão importantes assim. É um livro bem legal, ele não tem um guia assim de como você deixar de procrastinar, ou seja, para quem não conhece o que é procrastinar, significa você enrolar para fazer tarefas. Então ele não traz nada disso, uma solução para os seus problemas, ele só traz uma forma de você se conhecer e driblar seu cérebro para que você seja mais produtivo, fazendo coisas que você fica sempre postergando. Então uma recomendação muito boa, um livro bem divertido, um livro bem prático, que não traz uma fórmula perfeita, mas cada um vai poder tirar bastante coisa interessante desse livro. O quarto livro que eu li este mês, na verdade, não é um livro, é um conto da Gillian Flynn, que se chama O Adulto. Esse conto foi publicado este mês pela editora Intrínseca, mas ele já estava presente em outra coletânea publicada no Brasil pela Saída de Emergência, que se chama, se eu não estou enganado, O Westeros e Outras Histórias, que foi compilado pelo George Martin. Mas enfim, a editora Intrínseca, por ter os direitos do autor, acabou republicando, né, como um livro isolado, e eu acabei lendo esse livro. É um livro bastante interessante, novamente a Gillian gosta de usar esse terror psicológico, né, com a gente. É um thriller, mas ao mesmo tempo envolve um pouco aí do sobrenatural, de mistério. Na verdade a gente não sabe se chega a ser sobrenatural ou se realmente é uma estratagema, né, para poder desviar a atenção do leitor e ele ficar sem saber no que acreditar. Um livro bem curtinho, né, porque é um conto, então dá para você ler super rápido e eu recomendo, gostei bastante desse livro.
Falando em contos, eu resolvi adiantar este mês muitos dos contos que eu estava devendo do livro do Stephen King, que está aqui, que é o Full Dark No Stars. Desisti da minha leitura em inglês, então eu passei a ler o livro em português, na versão traduzida, que eu vou mostrar para vocês a imagem. O primeiro conto arrastou mais, demorou mais para terminar, que foi em 1922, mas consegui concluir a história, achei bem medonho, né, o final. Eu não me lembro agora se eu comentei com vocês sobre ele no resumo do mês anterior. Mas são 4 contos que reúnem este livro, então eu já consegui ler 3 deles, provavelmente eu já vou ter terminado quando esse vídeo for ao ar, mas eu estou gostando bastante. O segundo foi o melhor de todos, e se chama O Grande Motorista, e vai falar sobre estupro, vai falar sobre vingança, e vai falar sobre feminismo nas entrelinhas, fala sobre muitas coisas. E fantástico esse conto, eu gostei bastante. O terceiro é Extensão Justa, é um conto mais curtinho, mas também é um conto que dá medo. Eu acabei lendo à noite e para dormir foi um sufoco, porque ele vai falar um pouco como se fosse magia negra e troca de favores entre o personagem principal e o diabo, onde esse personagem principal tem câncer e ele precisa da cura, né? Ele quer a cura, onde esse outro personagem, que seria o diabo, troca a cura dele pela morte ou pela desgraça de uma outra pessoa. E aí a gente vai acompanhando essa trama que é bem complicada. O último conto se chama Um Bom Casamento. Eu ainda não comecei, então não posso falar sobre ele, mas é um livro que eu já recomendo para quem curte contos, para quem curte terror de mistério, enfim, Stephen King está aí para isso, né? Qualquer livro dele é uma boa recomendação. Terminei também este mês Este Lado do Paraíso, do Fitzgerald. Gostei bastante desse livro. É um daqueles livros de formação, quando a gente vê um personagem bem pequenininho, que ele vai evoluindo até a fase adulta, e a gente vai conhecendo, né, percepções, ideias, mentalidades de construção de personalidade do personagem. Então não é um livro muito agitado, é mais um livro de experiências, né? Pra gente degustar ele aos poucos. Eu gostei bastante, embora algumas referências que tenham aqui eu não pude pegar tudo, nem absorver tudo, mas a escrita do Fitzgerald é muito boa, muito prazerosa. Eu recomendo, se você já tenha lido O Grande Gatsby, já gostou, ou se você já tenha lido também O Curioso Caso do Benjamin Button, que também foi escrito por ele. Então, esse livro aqui é o livro de estreia do Fitzgerald. Ele está na lista dos meus autores que eu quero ler toda a obra. Então, o próximo livro dele que eu vou ler, se tudo der certo, é O Último Magnata. Eu não leio em ordem, né? Eu leio de acordo com o que vai me surgindo. Mas fica aí a recomendação para vocês de um livro muito bom. Eu esqueci de comentar com vocês, mas esse mês eu também li um texto desse livro, porque ele é os contemporâneos, do Walter Ugumãe. Assim que eu terminei O Filho de Mil Homens, eu li um texto falando sobre ele, né, que justamente fala sobre esse livro, a resenha que está aqui. Gostei bastante. Eu vou fazer um projetinho em cima desse livro, que é assim, uma vez por mês, uma vez por semana, não sei. Pegar um autor que eu já tenha lido deste livro e ler o que está escrito sobre ele, e também pegar um livro do mesmo autor, para dar essa continuidade. Mais detalhes em breve. E essas foram as leituras que eu concluí durante esse mês. Foram muitas, né? Acho que eu me perdi aqui nas contas. Foram leituras curtas, leituras rápidas, mas bem proveitosas. Gostei bastante do mês de julho. Um livro que eu tinha recebido no mês passado e que eu mostrei pra vocês, mas que saiu o vídeo esse mês, foi Fausto, um lançamento da editora Martin Claret, do Gotti, se eu estou falando o nome dele corretamente. Então no vídeo que já está no canal eu mostro para vocês tudo sobre essa edição e quem traduziu e todos os detalhes vocês acompanham por lá. Inclusive, Os Sofrimentos do Jovem Werther está na minha lista de releitura para este ano. Então assim que eu terminar a releitura dos Sofrimentos do Jovem Werther, eu já pego o Fausto para poder dar início, né, a longo prazo. E esse mês chegou para mim um livro de uma troca no Scooby, que foi Um Domingo para Sempre, do Sébastien Japrissot, talvez. É um escritor francês que deu origem a um filme que tem eu só quero chamá-la de Amélie Poulain, mas se chama Eterno Amor. Eu vou mostrar para vocês também a imagem do filme aqui no vídeo. Um filme excelente, um filme bem cabeça, né? Um filme francês, muito bem feito, feito até pelo mesmo diretor de Amélie Poulain. Então fica a recomendação de um filme muito bom. Tanto é que me fez querer ler este livro aqui. É um livro bem difícil de encontrar. Eu espero ler ainda este mês e comentar com vocês o que eu achei sobre ele. Ainda não consegui me organizar direito para poder escrever coisas no blog, então as postagens estão um pouco escassas, né, e demorando para sair,
mas estou conseguindo fazer os resumos dos meses e a última postagem foi justamente do livro Fausto, que eu postei em vídeo e no blog. Aqui no canal, além deste vídeo, eu também postei um falando sobre como classificar as leituras. Na verdade, é uma pergunta-resposta, né? Uma retórica, uma vez que eu falo sobre como eu classifico as minhas leituras e como as pessoas veem essa classificação. Então, se você tem interesse, assim, de conhecer um pouquinho mais dessa coisa, né, de avaliar livros por estrela e o que eu penso sobre isso, dá uma clicada nos links que estão na descrição. Então é isso é tudo que eu tinha pra falar no dia de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, de ajudar a compartilhar. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima.